Tudo sempre fez parte de um só plano de Deus. Jesus não morreu num acidente. Jesus não morreu de bala perdida. Jesus não morreu de uma parada cardíaca. O plano de Deus já estava desenhado desde o princípio. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 53, a partir do verso 3 até o verso de número 10, que havia algo preparado no coração de Deus para buscar cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus: Ele, Jesus, foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. O Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Todavia, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor, fazendo enfermar quando der ele sua alma como oferta pelo pecado. Talvez isso choque você. Muita gente que se diz cristã ou que celebra a Jesus em diversas ramificações ou braços da fé cristã fica chocado, mas eu quero dizer para você que não foram os romanos que mataram Jesus, nem foram os judeus que acusaram, que levaram ele diante de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pôncio Pilatos, do Sinédrio, que mataram Jesus. Foi o Pai. O Pai que está no céu. Foi o Pai que esmagou Jesus. Eu sei que isso é duro demais, porque você é pai, e porque você é mãe, e você não consegue dimensionar o tamanho do amor de um Deus que já tinha planejado que o seu filho morresse para que todos nós pudéssemos ter vida. Na verdade, a Páscoa é a celebração da única esperança que nós temos. A Páscoa é o clímax, é o ponto culminante da história da humanidade. Nesse dia de Páscoa, o Filho de Deus, que havia nascido de uma virgem de Nazaré, foi levado como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, porque se Jesus tivesse se defendido, nenhum de nós experimentaríamos nem a liberdade, nem a paz, nem a esperança, e jamais teríamos a vida eterna. Não foi um acidente. Em João capítulo 13, verso 1, a palavra de Deus, dita pelo evangelista, o apóstolo João, revela que Jesus e aquele ambiente da ceia era um ambiente de preparação para a morte. Tendo Judas no seu coração já decidido trair Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. O amor do nosso Deus, ele não é sujeito aos nossos temperamentos, às nossas emoções. O amor de Deus não é aquele amor que diz: agora eu não te amo mais,
e eu vou te descartar. Agora eu não te amo mais e eu vou te desprezar. Agora eu não te amo mais e nós estamos de mal. Agora eu não te amo mais e eu não quero mais saber de você. O amor de Deus é um amor que ama até o fim. O amor de Deus, ele tem um tamanho que a gente não consegue mensurar. Quando Jesus, ele é sepultado, o céu fica em silêncio. A impressão que os discípulos têm é que havia sido colocado um ponto final naquilo que eles chamavam de esperança de Israel. Naquele que os discípulos queriam fazer rei de Israel, libertador de Judá. Mas existe algo que acontece entre a sexta-feira chamada da paixão para o domingo chamado de glorificação da ressurreição. Há um sábado, há um dia em que a confusão embaralha o coração e as esperanças de todas aquelas pessoas. E esse Deus que criou a vida, não poderia ser contido na morte. Quando os judeus receberam pela primeira vez a revelação da Páscoa, eles estavam numa situação não só desconfortável, mas eles estavam numa prisão, incapazes de serem libertos por suas próprias forças. E naquela noite Deus traz uma revelação para Moisés e para aquele povo. Ele diz: vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão sacrificar o cordeiro, vocês vão colocar o sangue do cordeiro sobre os umbrais e sobre as vergas laterais da casa de vocês. Esse vai ser o sinal de que nós pertencemos a Deus. É o sinal do sangue. Não existe libertação sem sangue. Não existe vida sem sangue. Se o sangue sai do teu corpo, o seu corpo vai a óbito, porque o sangue é a razão de você receber todo o nutriente que vai vivificar a tua carne. Aquele sangue como sinal, foi um sinal para Deus. Vendo eu, pois, o sangue, passarei por cima sem causar dano. Essa é a Páscoa do Senhor. E continua em Êxodo capítulo 12. Quando seus filhos perguntarem: o que é isso? Por que vocês comem o cordeiro? Por que vocês comem o pão sem fermento? Por que vocês comem ervas amargas? Por que vocês comem vestidos, com as sandálias nos pés, com um cajado na mão? Por que vocês comem o pão da pressa? Porque a liberdade com Deus deve ser buscada hoje. O amor de Deus, ele toca uma trombeta, ele toca um alarme, é um delator, dizendo: nada pode segurar você ou atrasar você de se encontrar com aquele que vai tirar você de dentro do cativeiro egípcio. Quando os seus filhos perguntarem: o que é isso? Vocês responderão: esse é o sacrifício. Vou repetir: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Quando Ele libertou o nosso povo e passou por cima das casas do povo de Israel. Que sentido tem isso para mim? O sentido tem quando nós chegamos no dia de hoje, no dia da ressurreição, no dia em que a morte não pôde conter o Filho de Deus, porque os cravos na cruz também não podiam conter o Filho de Deus, mas Ele a si mesmo se entrega. São sinalizados como se luzes ou como se setas
para dizer para o povo que aquele que estava ali haveria de salvar. João Batista, no primeiro dia do ministério de Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nós somos aperfeiçoados, nós somos curados, nós fomos transformados, nós fomos perdoados, não porque as nossas escolhas ou os nossos caminhos foram perfeitos, mas porque Deus escolheu entregar o seu Filho. Romanos 8 diz: aquele que não poupou o seu único Filho, também não nos dará com Ele todas as coisas? Porque eu sou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, do passado ou do porvir, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Jesus, ele vence a morte, há uma canção que é celebrada em todo o Novo Testamento. Não fique pensando que a Páscoa é um dia de você chorar. A Páscoa é um dia de você se alegrar. Em 1 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque sois nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, o nosso Cordeiro, foi sacrificado por nós. Por isso, celebremos a Páscoa. A Páscoa não é um momento de choro. Uma Páscoa é o momento da alegria. O momento em que a própria palavra de Deus diz: tragada foi a morte na vitória. A Páscoa é a celebração da derrota. A Páscoa é a celebração da derrota da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa canção que está e que embrulha toda a carta de Paulo aos nossos irmãos em Coríntios, ela está dizendo para a gente que a morte foi sepultada na Páscoa. A minha esperança está no Senhor, a tua esperança está naquele Deus que te ordenou que você celebrasse a ceia até que Ele voltasse. A sua esperança está naquele que esvaziou. É assim que a palavra de Deus diz em Isaías 53. Ele entregou a sua alma na morte para te salvar. E é por isso que a morte não tem futuro. Talvez você já tenha ouvido isso. Você não tem futuro. A sua empresa não tem futuro. O seu caminho não tem futuro. Eu vou dizer para você a verdade. A única coisa que a Bíblia diz que não tem futuro são lágrimas e a morte. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, a palavra de Deus diz que lá não haverá mais lágrimas e não haverá mais morte, porque todas as coisas já passaram. O inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. E você jamais terá medo da morte. Jesus Cristo, Ele precisou participar da mesma condição humana que nós participamos, para que pela sua morte, Ele vencesse aquele que tem o poder da morte. Eu quero orar por você. E eu quero dizer para você, antes que a gente cante a última canção, ninguém aqui vai comparecer diante do tribunal de Deus
e vai dizer assim: eu não sabia, eu não entendi, eu não compreendi, ninguém me falou. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Essa foi a palavra de Jesus para o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo. Dura coisa para você é dar murro em ponta de faca. A única esperança que você tem é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém vai ao Pai, senão através e por Jesus Cristo. E se você, nessa noite, que ouviu 7 etapas, 7 episódios, 7 canções, 7 palavras proféticas, 7 poesias cantadas, que foram retiradas da palavra de Deus. Se você que ouviu isso, e você quer dizer: Deus, naquele dia, eu vou reconhecer diante do Senhor que eu sou pecador. Mas também naquele dia, eu vou reconhecer diante do Senhor que o teu filho Jesus morreu por mim, e eu coloquei toda a minha fé nele. Se você, querido, quer vida eterna, se você quer ser transformado, a tua vida não precisa de religião. A religião não salva ninguém. O Cordeiro, Jesus, é o Salvador. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Jesus é aquele que nos salva. O Pai que está nos céus te amou de tal maneira que esmagou o Filho dele. Agradou ao Senhor esmagá-lo, para que você não se perdesse. Aquele filho esmagado, aquele filho crucificado, aquele filho sepultado, que ressuscitou ao 3º dia, está aqui. Jesus Cristo de Nazaré está aqui. Porque quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vós. E se você quer confessar hoje Jesus Cristo diante dos homens e diante de Deus, porque Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai que está nos céus. Essa não é uma esperança para amanhã, essa é uma verdade para hoje. Você quer ficar em pé? Tem um apelo para você: fique em pé. Se você quer dizer para Deus: Deus, eu sou teu. Não me importa se você já foi batizado, se você já pertenceu à igreja, isso não vai te salvar. Agora, se você hoje reconhece que o único que te dá acesso ao Pai é Jesus, fique em pé que eu vou orar pela sua vida. Se você já é cristão, se você é de qualquer segmento da fé, e você quer confessar Jesus Cristo, da fé cristã, fique em pé em nome de Jesus. Pai querido, eu estou de pé. Os meus irmãos comigo confessam o teu nome e confessam Jesus Cristo como o único Salvador, como aquele que se entregou, como aquele que na cruz morreu,
mas também aquele que ressuscitou e venceu a morte ao terceiro dia, aquele que subiu aos céus, que está sentado diante de Deus, mas também está no coração e no trono da vida daquele que crê. Deus, nós essa noite nos juntamos aos teus anjos que celebram ao Senhor Hosana. Essa noite o nosso coração grita: salva-nos, Senhor. Estamos desesperados. Salva-nos, Senhor, porque não há nada em nós que contribua, que motive, ou que abra uma porta para que o Senhor diga para nós que somos dignos de viver com o Senhor. Na verdade, todos nós nos perdemos. Na verdade, todos nós nos desviamos. Na verdade, a nossa boca e de nós tem saído palavras tão amargas, tão frívolas. Mas hoje, diante do Senhor, nós ficamos de pé para te pedir perdão. Ficamos de pé para reconhecer que nós te ignoramos, que nós traçamos caminhos longe de ti. Queremos confessar que o nosso coração, a nossa mente, muitas vezes avançou sinais e desonrou o teu nome. Mas também queremos confessar que aquele sangue do Cordeiro sobre a nossa vida purificou o nosso coração. E saímos daqui perdoados. Saímos daqui com uma vida nova e transformada. Saímos aqui com o nosso coração mais branco do que a neve. E não só hoje, Senhor Deus, mas durante toda a nossa vida, nós vamos celebrar em memória do teu Filho Jesus. Durante toda a nossa vida, o nosso coração vai estar na expectativa da volta do Senhor, com seus santos e seus anjos, para nos levar para um lugar aonde não haverá mais morte. Um lugar aonde aqueles que celebram a Páscoa não experimentarão nem mais a dor, nem mais tristeza, nem alguma maldição e nem lágrimas, porque todas essas coisas já terão passado. Eu abençoo teus filhos. Escreve, Pai, meu nome, escreve o nome dos teus filhos no livro do Cordeiro da Vida. Aquele livro que vai ser aberto, aquele livro que vai citar cada um de nós, aquele livro que vai nos apresentar como absolvidos, perdoados, para vivermos para sempre na casa do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode aplaudir o Cordeiro que ressuscitou. Você pode, aplauda com vontade, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele, o Rei ressuscitou, aleluia, aleluia. Vamos celebrar. A Páscoa fazia parte de um plano de Deus. Quando Jesus se assenta à mesa com os seus discípulos, ele está celebrando pela última vez e tomando aquilo que a Bíblia chama de fruto da vide. O Criador se senta à mesa com os seus discípulos e a palavra de Deus diz que naquela noite foi a noite da traição. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, a Bíblia diz: na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. De maneira semelhante, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do novo pacto, em meu sangue que é derramado por vós.
Façam isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Existe um ambiente de tristeza e que os discípulos não percebiam. Aliás, depois da ceia, os discípulos cantam canções e vão orar no lugar chamado Getsemane ou Getsemane, lugar onde a oliva é imprensada, esmagada e dali sai o azeite. O lugar onde o próprio Deus orou e suou sangue. Lugar onde o próprio Deus, o Filho de Deus, ele diz para o Pai: se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, esse sacrifício, mas não seja feito conforme eu quero, mas sim conforme tu quiseres. Aliança é uma palavra que significa partir. Aliança é sempre partida e sempre comida. Mas aliança não é algo que você faz sozinho. O nosso Deus é um Deus de alianças. É o Deus que fez uma aliança com Adão, depois do pecado do Éden. É um Deus que fez uma aliança com Abraão, depois desse homem ter entregue o seu filho num momento de fé. A aliança foi feita por Deus com Moisés e todo o seu povo, ao saírem do cativeiro do Egito, exatamente no dia da Páscoa. A aliança de Deus foi feita com Davi, quando ele disse que o descendente de Davi reinaria para sempre sobre esse mundo. Essa mesma aliança é renovada por Jesus naquela noite. Aliança a gente faz com pouquíssimas pessoas, e é por isso que nós celebramos aliança com quem vive do lado da gente, com pai, com mãe, com irmão, com cônjuge, com filho, com neto, com avô. Esse momento é o momento em que nós estamos anunciando diante da igreja, diante do mundo espiritual, diante dos anjos, diante de Deus, que nós estamos aguardando. Nós fazemos isso em memória de Jesus, para que o nosso coração não se afaste e o nosso coração não se esqueça. Nós acabamos de cantar aqui Hosana, que significa salva-nos, Deus. Estamos desesperados. Esse é o sentido da palavra Hosana. E as mesmas pessoas que no domingo anterior tomaram ramos, chamado no nosso tempo de Domingo de Ramos, as mesmas pessoas que glorificaram ao Rei Jesus, são as mesmas pessoas que no dia seguinte a essa ceia iriam gritar: crucificam. Se você não entender que a nossa fé e vida de fé é celebrada de memória em memória, de lembrança em lembrança, rapidamente a gente vai deixar de dar glórias e hosanas para dizer que nós o rejeitamos. E é por isso que nós celebramos a ceia. Havia um tempo em que Deus havia dado para o homem tudo que havia no jardim, mas o homem peca, e ao final de Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Deus colocou querubins guardando a árvore da vida, e Deus diz: não coma, para que o homem não comesse mais, para que o homem não celebrasse uma aliança eterna sendo pecador. Mas vindo Jesus, entregando a sua vida na morte da cruz, ele vai pegar o pão e vai dizer: agora você vai comer, coma. Todos vocês receberam o cálice da ceia do Senhor, e eu quero convidar que você pegue agora o seu cálice, e você prepare agora e retire aí o pão, porque eu quero celebrar com você, celebrar esse tempo
aonde a gente vai comer o pacto para a memória de Deus. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Esse pão que você vai mastigar agora é símbolo do Filho de Deus que foi esmagado na cruz. Quando você come desse pão, você está anunciando que você está esperando a volta de Jesus. É isso, e é esse o significado e a essência da celebração, do ritual, da ceia do Senhor, que é uma ordenança que Jesus nos deixou. Você deve ensinar aos seus filhos. Não há nada na palavra de Deus que proíba ou que limite a celebração da ceia entre a família. Mas seus filhos vão perguntar qual a razão de nós partirmos o pão e de nós tomarmos o cálice, dividindo entre nós. A razão é que o Deus que podia nos condenar, Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Você está pronto? Eu queria que você ficasse bem perto de quem você ama, da sua mamãe, do seu papai, da sua esposa, do seu filho. E eu queria que você olhasse para ele antes de celebrar o pão. Olhasse para ela. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos da sua irmã, do seu irmão. Você pode dizer para ele agora assim: você me perdoa? Diga assim: você me perdoa? Você pode responder também: eu te perdoo. Diga isso. Essa é a motivação da ceia. É anunciar que nós estamos reconciliados com Deus, que não há mais guerra entre o homem e Deus, e que o perdão do Senhor alcançou a cada um de nós. Agora sim você pode comer do pão. Esse cálice aqui nós vamos tomar junto com Jesus. Esse mesmo cálice que você está tomando aí, esse mesmo fruto da vide, Jesus diz: não tomarei de novo do fruto da vide, até que o tome novo no reino do meu Pai. Isso aqui é um símbolo de que o sangue de Jesus purificou a tua vida e que seus pecados estão perdoados. Levanta o cálice agora. Pai querido, nós cremos no perdão do Senhor e cremos na obra que Jesus fez na cruz. Cremos que ninguém tirou a vida de Jesus, mas Ele entregou por amor de cada um de nós. E por isso nós tomamos o cálice, selando a aliança do Novo Testamento, selando o pacto do Novo Testamento, até que o Senhor volte para nos buscar e nos dar a vida eterna. Amém. Você pode tomar. E agora você pode dar um beijo na sua família, um abraço em quem você ama, e desejar para ele e para ela Feliz Páscoa. E você pode se assentar.